Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Pessoal, eu tinha falado para vocês que a gente ia fazer mais exercícios de conteúdos lá da apostila 2 e tal, ia procurar, mas eu achei melhor a gente já começar a apostila 3. Eu sei que ela já está para chegar, eu acho que ela vai chegar agora no começo de agosto, e a gente nunca sabe como que fica lá no final do ano, ainda mais com essas paralisações, né? Não sei como que vai ficar essa aula remota ou não. Então, para não ter problemas, eu achei melhor já adiantar a apostila 3, porque eu tenho certeza que a gente vai acabar, vocês vão conseguir ver todos os conteúdos programados no currículo até terminar o ano, beleza? Melhor garantir, e mesmo que acabe um pouco mais cedo, aí lá no final a gente faça vários exercícios, né, revisa e tal, do que ter que correr lá no final e passar alguns módulos na correria, certo? Então, eu optei por isso. Então, já vou começar a apostila 3 com vocês, módulo 17. Vocês podem procurar no conteúdo online também esses módulos, tá? Como nós fizemos lá no começo das aulas remotas, onde vocês vão lá no conteúdo remoto, entrava com o login de vocês e tudo mais, e via a teoria lá, tá? Vocês podem fazer isso também, mas eu vou mandar para vocês essa apresentação em PDF amanhã, tá bom? Ah, bom, acho que é isso. E eu tô pulando também, pulando não, né? Eu tô acelerando, adiantando, na verdade, que a gente acabou a apostila. A gente já fez todos os exercícios de tarefa na semana passada, do módulo 16, né? Então não tem mais o que fazer, né? Então, acho que faz sentido aí dar continuidade. Beleza, pessoal? Bom, então a gente trabalhou, começamos a ver as funções inorgânicas, né? O primeiro que a gente viu é ácido. O ano passado, nós já vimos esse conteúdo, né? Funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Então agora a gente vai rever, né? De uma forma um pouquinho mais aprofundada, mas nem tanto, porque não tem muito o que aprofundar nesse conteúdo base, né? Ele é realmente simples, vocês vão ver, não tem problema nenhum. A nomenclatura é muito fácil, bem mais fácil que a de ácidos, né? Então vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Bom, bases, pessoal, a gente usa muitas bases no nosso cotidiano. Aqui está um exemplo do medicamento, né, o leite de magnésia, né, que a gente usa quando estamos com queimação no estômago e tudo mais. Né? Ele é um grande exemplo de base. Né? Ele é formado pela base hidróxido de magnésio. Né? O nome aqui é leite de magnésia, mas a fórmula dele, a fórmula química, ela é hidróxido de magnésio, mas vamos lá com calma. Onde que a gente consegue ver também bases? Ó, sabão, detergente, comprimido para estômago, né? Por exemplo, hidróxido de alumínio, leite de magnésio, limpadores de forno, ó, hidróxido de sódio, né? A soda cáustica. Né? As bases, ela tem como característica a adstringência. O que é a adstringente? É quando amarra a língua, sabe? Quando você come uma banana verde, aí você não fica com a língua amarrada, boca amarrada, eu não sei como que se fala direito. Se é boca ou língua amarrada, mas sabe aquela língua presa assim? Você passa a língua no céu da boca e fica áspero, né? As bases, ela tem essa característica. Mas assim como o ácido, que tem o sabor azedo, a gente não pode ir lá e pegar a substância e pôr na boca para ver se tem o sabor adstringente ou se é azedo, né? E também a gente não pode pegar e pôr na mão, porque, por exemplo, as bases têm características de ser liso, né? Olha aí onde que eu exemplos dela, ó. Sabão, detergente, limpadores de forno. Então, se você pegar uma base na mão, ela vai deixar sua mão lisa. Um grande exemplo é o sabão em pó. Né? Sei lá, se algum pouquinho de sabão em pó caiu na sua mão, você passar na água, meu, vai ficar liso por um tempo. Parece que você lava, lava, lava e nunca sai os resíduos do sabão. Tá? Isso é característico da base. Mas assim, como você não pode pôr na boca e também não pode pôr na mão, porque existe bases muito fortes, por exemplo, a soda cáustica, né? Então a gente tem que ter, para conseguir identificar uma base, um ácido, um óxido, um sal, a gente tem que olhar quimicamente, né? E não macroscopicamente, né? As características sensitivas dela. Beleza?
E as bases todas têm uma característica muito em comum, né? Se lá no ácido a gente tinha a definição de ácido como substâncias que em meio aquoso liberam H+, então ela tinha que ter hidrogênio na fórmula, a base, olha aqui, ela vai ser substâncias que em meio aquoso liberem esse íon OH-. Olha aqui, eu estou circulando para vocês. Então, uma base, ela obrigatoriamente tem que ter OH na sua fórmula, beleza? OH, por quê? Porque em meio aquoso isso vai se dissociar ionicamente e vai formar um cátion e o ânion OH-, beleza? Lá nos ácidos, pessoal, vocês lembrem, ó, ácido é toda substância que em meio aquoso libera o cátion H+, e um ânion. Então, um ânion qualquer, não, um ânion poderia ser qualquer não metal. Agora, na base é o contrário. O cátion é o que pode ser qualquer. Eu posso ter vários tipos de cátion. E a maioria dos cátions são metais, a gente sabe disso. E agora o ânion não. O ânion é fixo. Sempre tem que liberar OH-. Se lá nos ácidos tinha que liberar H+, como cátion, e o cátion que era o fixo, aqui na base é o ânion que é fixo, é o OH-. Beleza? Então, olha o exemplo aqui. Eu tenho o KOH, ou seja, um metal, que é o potássio, ligado a uma hidroxila, OH-. Tá? Então, o nome que eu dou, o nome químico para esse OH- é hidroxila. Tá bom? Ou íon hidróxido. Então, olha, pessoal, de forma geral, o que eu tenho? Aqui no exemplo da página anterior, estava um cátion, né? No caso, metal K, mais a hidroxila, OH-. Em meio aquoso, isso se separa, se ioniza, se dissocia, na verdade, né? Formando íons, o íons K+, e o OH-. Então, de forma genérica, eu sempre vou ter um cátion, eu chamei de M, por quê? Porque a maioria dos cátions são os metais. A maioria das bases, nesse M aqui, eu tenho um metal. Eu sei que metal forma um cátion, né? Um íon de carga positiva. Então, de forma geral, eu sempre vou ter um metal ligado a uma hidroxila. E quando eu separo isso em meio aquoso, eu vou ter um metal mais e OH-. Olha vários exemplos aqui, pessoal. Então, ó, NaOH. Na é o sódio. Sódio é um metal. Né? Então, meio aquoso, eu vou separar, vou formar o Na mais o OH-. Outro exemplo, ó, CaOH2. Olha que interessante aqui, pessoal. Aqui, ó, em todos os outros exemplos eu tinha um OH. Um OH. Olha, um OH. Agora eu tenho dois OH. Por que será? É por conta da carga do metal, né? A carga do cálcio, se a gente fizer a distribuição eletrônica, ele tem número atômico 20. Se eu distribuir os 20 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Né? Se ele tem 2 elétrons, ele vai perder esses 2 elétrons, vai ficar com carga 2 mais, né? Então, lembra lá na ligação iônica, a hidroxila ela é formada, as bases elas são formadas por ligação iônica. Né? Se a carga do Ca é 2 mais e a carga do OH, olha aqui, é menos, lembra? O 2 do metal vai para debaixo do ânion e a carga do ânion vai para debaixo do metal, né? Então, a fórmula é CaOH2, beleza? Só que isso em meio aquoso vai se dissociar, separando os íons. Eu tenho um cátion, um cálcio com carga 2+, e agora eu tenho duas hidroxilas de carga menos, uma, duas. O jeito mais comum, eu posso representar dessa forma, mas o jeito mais comum é representar as duas moléculas numa só, colocando o coeficiente estequiométrico 2 na frente. Né? Eu colocando um 2 aqui na frente, eu entendo que eu tenho duas hidroxilas. Beleza? E aqui, novamente, a fórmula geral de uma base. Né? Um metal mais o OH, separando, eu vou ter o metal com a sua carga, mais a quantidade de OHs que é igual à carga do metal. Né? Olha que ele chamou de X+, e aqui na frente X. Por quê? É o exemplo que eu dei aqui. Ó. A carga do cálcio não é 2+, então eu vou ter duas hidroxilas. Se a carga do cálcio, se fosse um outro elemento, hidróxido de alumínio, a carga do alumínio é 3+, então eu vou ter 3 hidroxilas, ficaria Al, OH entre parênteses, 3 embaixo, beleza? Bom, então, a fórmula geral das bases, pessoal, é isso, ó. É o metal mais a hidroxila, e aqui
o X é a quantidade de hidroxilas que vai ser igual à carga do metal, beleza? Se eu tiver um metal com carga 1+, eu vou ter uma hidroxila. Exemplo, NOH, a carga do sódio é 1+, a carga do potássio é 1+, então eu vou ter uma hidroxila. A carga do rubídio é 1+, então eu vou ter uma hidroxila, RBOH. E aqui eu tenho essa base, que não é feita de metal, mas é um cátion, uma das exceções. Isso aqui chama amônio, tá? Não é amônia. Amônia é NH3. Quando eu tiver NH4, é um cátion, tá? Como o NH4 ele tem carga 1+, eu vou ter uma hidroxila, beleza? E aí, pessoal, ó, outro exemplo. Metais com cargas 2+. Se a carga do metal é 2+, eu vou ter duas hidroxilas da fórmula. Olha aqui, MgOH2. Por quê? Porque a carga do magnésio é 2+. CaOH2. Por quê? Porque a carga do cálcio é 2+. Estrôncio e ferro também, olha. Tanto o estrôncio quanto o ferro vão ter carga 2+. Logo, vou ter duas hidroxilas. Isso aqui tá errado, viu, pessoal? Esse 2 tem que estar fora da fórmula, tá errado na apostila. E, por último, metais com carga 3+. Se eu tenho um metal com carga 3+, ele vai se ligar a 3 hidroxilas. Olha o exemplo aqui, ó. AlOH3, porque a carga do alumínio é 3+, e FeOH3, porque a carga desse ferro é 3+. E aí vocês falam, Robson, peraí. Pausa aí, Robson. Eu estou vendo um ferro aqui em cima com um FeOH2, mas eu estou vendo o mesmo ferro com 3 hidroxilas, FeOH3. Então, qual que é a carga do ferro? É 2+ ou 3+? E aí vem alguns detalhes na química, né, pessoal? A química é cheia de exceção, né? Muitas particularidades que a gente não tem como deixar regra fixa sempre para todos os compostos. Então, alguns compostos, eles não têm carga fixa. Por quê? Vários fatores, mas principalmente pelos elétrons do subnível D, né? Esse subnível D, lembram? Subnível S, P, D, F. Subnível D, ele faz uma camada protetora. Quando eu tenho muitos subníveis D, ele faz uma camada protetora que separa os elétrons de valência lá do núcleo, né? A atração. Então, ele fica variando. Então, sim, eu tenho ferro com 2 elétrons na camada de valência, mas eu também tenho ferro com 3 elétrons na camada de valência. Então, se eu tiver um ferro com 2 elétrons na camada de valência, qual vai ser a ligação desse ferro com a hidroxila? 2 hidroxilas, porque a camada de valência ele tem carga 2+. Mas, porventura, se eu tiver um ferro com 3 elétrons na camada de valência, ele vai se ligar a 3 hidroxilas. Aí a regra é a mesma. Tá? E aí vocês podem perguntar, Robson, quando que eu sei que o ferro é 2+ ou 3+? O enunciado vai falar, tá bom, pessoal? Então não se preocupem. Vocês não têm que descobrir se o ferro tem 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Vocês não têm que descobrir isso. Né? Porque se eu fizer a distribuição eletrônica, sempre vai dar 2. Sempre vai dar 2. Porém, há essa exceção. Então, o exercício, o enunciado, ele tem que falar para você. Ou seja, na forma de uma dica ou não. Beleza? Ó, uma dica para vocês terem uma noção, é se o enunciado desse só essas duas moléculas. Esses dois compostos, FeOH2 e FeOH3. Aí ele falasse, qual que é a carga do ferro? Bom, se o ferro estivesse ligando a 2 hidroxilas, quer dizer que a carga dele é 2+. Se o ferro está se ligando a 3 hidroxilas, quer dizer que a carga dele é 3+. Então, percebe? Ele não falou explicitamente a carga do ferro, mas ele deu a dica. Tá? Então, o exercício sempre vai dar dica. Beleza? Bom, pessoal, aí eu estou falando de fórmula, mas qual que é o nome de uma base? Né? Como que eu chamo uma base? Só é muito, mas muito simples. É sempre hidróxido de e o nome do metal. Né? Se o metal for sódio, olha aqui, hidróxido de sódio. Se o metal for potássio, hidróxido de potássio. Se o metal for magnésio, hidróxido de magnésio. Se o metal for alumínio, hidróxido de alumínio. Se o cátion agora, não é o metal, né? Mas o cátion. Se o cátion for amônio, hidróxido de amônio e por aí vai. Beleza? Bem simples. E aí tem essas exceçõezinhas do ferro e do cobre, que tem valência, não tem valência fixa. Eu posso usar essa nomenclatura de duas formas. Primeiro, olha, eu tenho hidróxido de ferro com 2 hidroxilas e hidróxido de ferro com 3 hidroxilas, né? Por que isso acontece mesmo? Porque eu mudo a carga do ferro é diferente de um e do outro, né?
Então aqui é só eu colocar em números romanos na frente a carga do ferro ou a quantidade, na verdade, a carga do elemento. Ó. Então hidróxido de ferro com carga 2, hidróxido de ferro 2. Né? Hidróxido de ferro com carga 3, hidróxido de ferro 3. Olha o cobre. O cobre eu posso ter ele sendo com a carga 1 mais ou 2 mais. Então o nome desse cobre vai ser hidróxido de ferro de cobre 1, porque a carga desse cobre é 1 mais. E esse aqui, ó, hidróxido de cobre 2, porque a carga dele é 2 mais. Ok? Então, uma forma é isso, é colocar o algarismo romano, 1, 2 ou 3 na frente. A outra forma é usar os sufixos ico e oso. Né? Oso é para os elementos de cargas menores e ico para os elementos de cargas maiores. Olha só, então eu tenho duas bases de cobre. Né? O cobre 1 e o cobre 2. Então, o cobre 1 ele vai chamar hidróxido cuproso. E o hidróxido 2, ou seja, o que tem carga maior, já que 2 é maior que 1, hidróxido cúprico. Beleza? Olha como vai ficar com o ferro. Eu tenho o ferro de carga 2 e o ferro de carga 3. Bom, como 2 é carga menor, eu vou chamar ó, hidróxido ferroso. Né? Ferroso, oleoso. E com a carga maior, hidróxido férrico. Beleza? Não tem segredo nenhum, pessoal. Então, a base é muito simples, beleza? Falei bastante aqui para vocês, porque falei um pouco do que é base, do gosto, mas a parte química dele é muito simples. Então, amanhã eu reviso isso com vocês, aí eu já mando os exercícios que estão na apostila 3. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mandar isso na forma de PDF para vocês, tá? Já mando, eu seleciono os exercícios que eu quero mandar, que eu quero fazer com vocês, né? No caso, só desse módulo. E aí eu mando isso na forma, em PDF. Aí vocês abrem no celular, no computador, aí fica à vontade. Beleza? Aí amanhã eu mando essa apresentação para vocês também, ter uma base para estudar. Fechou, pessoal? Então é isso. Até amanhã, ou daqui a pouco, se vocês assistirem isso amanhã, beleza? Então é nóis, gente. Abraços, se cuidem.